Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema bem delicado. Nós vamos falar sobre a questão levantada pelos adventistas do sétimo dia. Os adventistas, eles sustentam que há duas leis. A lei de Deus, gravada em tábuas de pedra, falada diretamente por Deus a Moisés e transmitida aos filhos de Israel, lei esta que foi guardada dentro da arca. Então, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que a lei de Deus é os 10 mandamentos. Por outro lado, eles dizem que há a lei de Moisés, que foi escrita em um livro por Moisés e colocada não dentro da arca, mas do lado de fora da arca, ao lado. Bom, assim, eles fazem distinção de leis. Eles dizem que uma lei é eterna, que é os 10 mandamentos. A outra lei é transitória, é passageira, foi abolida na morte de Cristo. Aí, se você pergunta para eles qual das duas leis foi abolida na morte de Cristo, eles vão dizer a lei cerimonial. A lei cerimonial, e por lei cerimonial, aí vamos entender o que? A circuncisão, as festas, os sacrifícios, menos o decálogo. Para o decálogo, eles chamam de lei moral, lei eterna, lei que vigora até hoje e há de vigorar para todo sempre. Eles ainda dizem que a lei moral, ela existia antes da queda de Adão. E aí, para a lei cerimonial, eles dizem que foi dada depois da queda do homem. Então, todas estas questões levantadas pelos adventistas do sétimo dia, nós vamos trabalhar neste vídeo. O livro que eu tomarei por base dos adventistas é Subtilezas do Erro, tá certo? O assunto tratado sobre as duas leis está na página 77, ou pelo menos a partir da página 77. Eles falam sobre as duas leis e na análise deles eles vão contrastar as duas leis. Então, é muita coisa para mim ler, mas eu quero apenas ler aqui um comentário deles para solidificar a minha fala. Olha o que é que o comentarista diz. Inequivocadamente se demonstra que um autor escreveu uma lei, enquanto outro autor redigiu outra lei. Não pode haver confusão. Duas coisas absolutamente diferentes, distintas. Admitir o contrário seria estabelecer conflitos entre os textos, mas tal não há, porque se trata de duas diferentes leis, claríssimo. Então aqui eu leio a posição oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. O livro em questão que eu estou lendo é Subtilezas do Erro, página 77. Eu vou mostrar aqui para vocês. Subtilezas do Erro, página 77. O autor deste livro, deixa eu ver se eu encontro aqui com facilidade. A.B. Cristianini. Este livro foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira Santo André, São Paulo. Certo? Então, este livro da Igreja Adventista, ele contém todos os argumentos concernentes à perpetuidade da lei. Bom, aqui então, este vídeo, nós pretendemos analisar esta fala dos adventistas do sétimo dia. Então, nós vamos começar daqui, com esta pergunta. Será que realmente são duas leis? Uma é a lei de Deus, eterna, que durará para sempre, e outra é a lei de Moisés, passageira, que foi apenas uma sombra e que foi abolida na morte de Cristo? Será que esta doutrina adventista do sétimo dia
sobre as duas leis, uma eterna e outra passageira? Será que ela encontra respaldo na Bíblia Sagrada? Será que realmente nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, esta ideia de duas leis diferentes, com dois autores? Uma lei vem de Deus, outra lei vem de Moisés? Este vídeo ele está sendo preparado para isto. Então eu gostaria que você ficasse até o fim comigo, ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos começar aqui. Eu lancei um livro há algum tempo atrás. Este aqui é o meu livro, A Lei e o Evangelho. Este livro ele tem mais de 500 páginas. Deixa eu ver aqui. Tem 507 páginas. Neste livro aqui eu trato tudo o que você quer saber sobre a lei e o Evangelho. Eu vou comparar entre lei e Evangelho. Tá certo? Você pode adquirir este livro pela Amazon por outras instituições que vendem livro, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou ler, porque é muita coisa mesmo no meu livro também, mas eu vou apenas para a página 21, onde além do comentário que eu tenho, eu fiz algumas anotações ontem extras. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essas letras de vermelho eu acrescentei ontem para exatamente fazer este vídeo. Primeiro, então vamos começar daqui. Eu vou mostrar para vocês que lei de Deus e lei de Moisés não são coisas distintas, não são coisas diferentes. Lei de Deus e lei de Moisés é a mesma coisa. Eu começo a dizer daqui o seguinte: esta ideia de que existam duas leis, dois autores, ela é desconhecida da tradição judaica, tá certo? Ela não tem o apoio do Talmud, ela não tem o apoio do Antigo Testamento, ela não tem o apoio do Novo Testamento. Os judeus, eles desconhecem esta doutrina adventista de duas leis, uma de Deus eterna e outra de Moisés passageira. Não, eu quero começar daqui a dizer para vocês que, de acordo com a teologia judaica, de acordo com os tratados judaicos, de acordo com o Talmud, de acordo com a Mishnah, sim, de acordo com o judaísmo, toda a lei deles vem de Deus, toda a lei. É isso que o judaísmo ensina, toda a lei vem de Deus. Aquelas leis dietéticas, cerimoniais, ritualísticas, que os adventistas chamam de lei cerimonial, aquelas leis, elas não são de autoria de Moisés. O autor daquelas leis é Deus. E isso está exarado e muito claro no Antigo Testamento. Então eu vou começar aqui por onde? Vamos começar aqui por Esdras. Eu vou ler aqui alguns versículos de Esdras e vou lhe mostrar como lei de Deus e lei de Moisés é a mesma coisa. São termos intercambiáveis usados para a mesma lei. Esdras 7:6, olha o que diz aqui. Ó. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor. E era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Então aqui Esdras diz que chama a lei de Moisés, dada pelo Senhor. Então aqui, com a leitura bem atenciosa, a gente já vê que o autor da lei de Moisés é Deus. Moisés foi apenas o escritor, o receptor. Foi o vaso. Mas toda a lei que Moisés transmitiu aos filhos de Israel, elas vieram de Deus. A Torá, a lei, ela veio de Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Veja que primeiro ele chama lei de Moisés.
Aí, termo intercambiável, lei do Senhor. Então aqui eu já estou lhe mostrando que lei de Moisés e lei do Senhor é a mesma coisa. Versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então aqui a lei já é chamada lei do Deus do céu. Teremos aqui 3 leis. Lei de Moisés é uma, segundo os adventistas, e lei de Deus é outra. Não. Mas para Esdras, a lei de Moisés é a lei do Senhor, e a lei do Senhor é a mesma lei do Deus do céu. Versículo 14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, ou seja, a lei do Deus de Esdras. Então, mais uma vez aqui, a lei é de Deus. Então, não esqueça, esta lei aqui de Deus, ela é chamada de lei de Moisés, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. E mais um pouco, dada pelo Senhor Deus. Bastava este versículo aqui para a gente saber que a lei de Moisés é a lei de Deus. Versículo 21, vamos lá. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Então, a lei de Moisés é a lei do Deus dos céus. Versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus. As leis de teu Deus. Agora vamos aqui para Neemias. Neemias capítulo 8. Nada melhor do que a gente refutar com a Bíblia Sagrada. E tem que ser assim. Neemias 8:1. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O livro da lei de Moisés. Então, aqui, o livro, qual é o livro? O livro da lei de Moisés. Para os adventistas do 7º dia, eles dizem que a lei de Moisés, que estava escrita no livro, não é lei de Deus, não foi dada por Deus, foi dada por Moisés. É de autoria mosaica. Então vejam o que os adventistas do 7º dia dizem e vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. Agora versículo 3. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Aqui, o livro da lei de Moisés é chamado livro da lei. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus. Ora, meus irmãos, mas os adventistas do 7º dia, eles dizem que a lei escrita no livro não é de Deus. É de Moisés. Eles dizem que o livro é de Moisés e não de Deus. Que a lei que está escrita no livro não é de Deus, é de Moisés. Mas Esdras, ele desmente a doutrina ardilosa da igreja adventista. Olha o que Esdras diz, ou melhor, Neemias. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, primeiro nós temos no versículo 8:1, nós temos lei de Moisés, o livro da lei de Moisés. Depois nós temos o livro da lei. Depois, no versículo 8, do capítulo 8, nós temos a declaração. Leram o livro na lei de Deus. Então veja que os termos lei de Deus e lei de Moisés aponta para a mesma lei e não para leis diferentes, conforme dizem os adventistas do 7º dia. Versículo 14.
E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Ó, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Ora, meus irmãos, não existem duas leis. Há apenas uma lei. Há apenas um legislador. Assim como também houve apenas um mediador entre Deus e os filhos de Israel, Moisés. Moisés, sim, ele foi o único mediador da lei, ele foi o único receptor da lei nos dias dos filhos de Israel. A lei foi dada aos filhos de Israel por meio de Moisés, mas a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Capítulo 10, vamos lá, capítulo 10, versículo 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra, para a lei de Deus, ó, aqui é chamado de lei de Deus. Versículo 29, ó. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor. Ó, todos os mandamentos do Senhor. Aqui não diz só os 10 mandamentos, mas que eles cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Veja que a lei de Deus dada pelo ministério de Moisés aqui é composta de juízos e estatutos. Versículo 34. 34. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, que é uma lei referente ao altar do Senhor, a queima. Nosso Deus, conforme está escrito na lei, conforme está escrito na lei. Que lei é esta? A lei que é chamada lei de Deus e também lei de Moisés. É a mesma lei. Versículo 36. E os primogênitos dos filhos de Israel e os do nosso gado, como está escrito na lei, aqui ele diz apenas na lei. Tá certo? Então, que lei é a que está em questão? A lei de Moisés. E a lei de Moisés é chamada tanto por Esdras como por Neemias por lei de Deus ou por lei de Moisés. Agora vamos aqui para Daniel. Vejamos mais uma coisa aqui, ó. Daniel. Daniel capítulo 9 e versículos 11 e 13. Eu quero que você guarde isso na mente. Os adventistas do sétimo dia, estou com um livro aqui, Subtilezas do Erro. Os adventistas, eles asseguram que há duas leis, uma de Deus, os 10 mandamentos, e outra de Moisés, que é passageira, que é transitória, que foi abolida. E que foi escrita em um livro. Então eles dizem que a lei de Moisés não é lei de Deus. Então eu estou contrastando aqui a doutrina cavilosa da Igreja Adventista com a doutrina da Bíblia. O que a Bíblia diz e o que os adventistas dizem. E o que nós estamos encontrando aqui é exatamente um paradoxo. Eu estou mostrando para vocês que o que a Bíblia diz sobre a lei é diferente do que os adventistas do sétimo dia dizem. Vamos ler aqui em Daniel 9, 11 e 13. Ó. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Que lei? A lei de Deus, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, aqui, ó, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. Primeiro, na oração de Daniel, ele diz, ó, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, ou seja, a lei de Deus. Depois, o profeta Daniel
diz que a lei de Deus é lei de Moisés, servo de Deus. Versículo 14. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Está bem aqui, queridos? Termos intercambiáveis, lei de Deus e lei de Moisés, são duas coisas? Não, é a mesma coisa. Moisés foi o escritor, Deus foi o autor. Toda a lei, não apenas os 10 mandamentos, toda a lei foi proferida por Deus. Os filhos de Israel ouviram todos os mandamentos? Não, ouviram apenas os 10 mandamentos. E por que eles não ouviram todos os mandamentos? Porque eles mesmos disseram: Moisés, fala tu mesmo conosco e não fale Deus, para que nós não morramos, pois não suportamos ouvir a sua voz. Então apenas os 10 mandamentos foram proferidos por Deus diretamente aos filhos de Israel, porque eles só suportaram aquilo. Eu vou ler aqui um trecho do meu livro aqui, ó, o que diz aqui, ó. A lei que Moisés... Vamos lá. Porque apenas os 10 mandamentos foram proferidos aos ouvidos do povo diretamente da voz de Deus. Deus não falou toda a lei ao povo porque eles pediram para Deus não mais falar, e sim que o próprio Moisés falasse as palavras a eles. Êxodo 20, 19, 21. Não existem dois autores, dois legisladores, conforme erroneamente ensinam alguns, e no caso aqui é os adventistas. Vê Tiago 4, versos 11 e 12. Lá diz que há um só Deus, que há um só autor para a lei, que há um só legislador. A Bíblia diz que todos os mandamentos foram ordenados por Deus. Em resumo, em diversos graus, todo o direito hebreu, como o Pentateuco, o dá a conhecer, está marcado por uma característica essencialmente repressiva, pois que todas as prescrições que nos livro encerra são mandamentos de Deus. Durkheim, 2015, página 119. Os judeus jamais entenderam que os termos lei de Deus e lei de Moisés indicassem duas leis. O que diz o Deuteronômio? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Deuteronômio 6.1. A lei era composta por mandamentos, estatutos, preceitos e ordenanças. Toda a legislação mosaica é de autoria divina. Eu não vou ler aqui os versículos, que eu listei muito. Agora, o leitor leia os versículos de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 6, onde é apresentado o principal de todos os mandamentos. E aí por diante. Bom, eu quero dizer aqui para vocês, e estou mostrando, que esta doutrina adventista do sétimo dia, ela não tem respaldo bíblico. Lei de Deus e lei de Moisés é a mesma coisa. Ok, queridos? Repito. Lei de Deus e lei de Moisés é a mesma coisa. Não há distinção de leis. Não há distinção de leis. Vamos voltar aqui para o livro. Sobre a divisão da lei. O que nós chamamos de lei de Deus ou lei de Moisés? Eu quero ler aqui para vocês aqui, ó. Eu botei muitos versículos, mas eu não vou ler todos aqui para nós não estendermos tanto o vídeo. Apenas eu quero ler aqui Deuteronômio 4, verso 44. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio 4, verso 44. Vamos lá. Esta é, pois, a lei que Moisés proferiu aos filhos de Israel. Versículo 45. Estes são os testemunhos. Testemunhos. 1. Os estatutos. 2. Os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Tá certo? Lá nós temos ainda a divisão da lei de Moisés. Você pode ler em 1 Reis 2:3, Deuteronômio 11:1. Como eu estou em Deuteronômio, eu vou ler aqui, ó. Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, os seus estatutos, 2, os seus juízos, 3, os seus mandamentos, 4,
todos os dias. Aqui nós temos mais uma referência à divisão da lei de Moisés, ou lei de Deus. Gênesis 26, 5. Vamos ler lá, ó. Gênesis 26, 5. Isto aqui é uma antecipação. O que eu vou ler em Gênesis 26, 5 é uma antecipação da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela existia nos dias de Abraão, por escrito não. Mas o princípio, a lei de Deus, já existia. Ó, Gênesis 26, 5. Vamos ler aqui, ó. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ok? Levítico 26, 46. Nós temos ainda Deuteronômio 4, 45. Deuteronômio 5, 31. Vamos voltar aqui para Deuteronômio. Eu vou me concentrar mais aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 5, 31. Olha o que diz aqui, ó. Porém, tu estás aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos, juízos 3, que lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Certo? Deuteronômio nós temos Deuteronômio 6, 1. Vou ler mais uma vez aqui, ó. Deuteronômio 6, 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Ó, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Então veja, queridos, que o que os adventistas dizem, lei de Moisés, na verdade o próprio Moisés está dizendo que é lei de Deus. E você vai ficar o quê? Com a opinião dos adventistas ou com o que diz Moisés? Moisés está dizendo que a lei que ele transmitiu, composta de juízos, mandamentos e estatutos, a lei que ele, Moisés, transmitiu aos filhos de Israel, o próprio Moisés está dizendo que foi Deus. Ó. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar. É Moisés quem está dizendo que a lei é de Deus. Os adventistas dizem que o autor da lei é Moisés, mas o próprio Moisés diz que é Deus o autor da lei que ele transmitiu. Versículo 17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor. Ó, que Moisés está dizendo, ó. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que te tem mandado. É Moisés quem está dizendo, irmãos. A lei que eu estou mandando para você são mandamentos, são estatutos, são juízos de Deus. Versículo 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou como um forte do Egito. Aqui Moisés mais uma vez diz que a lei que ele transmitiu aos filhos de Israel é de Deus. Agora aqui, capítulo 7, verso 11. Ó. Deuteronômio 7, 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Ora, meus irmãos, bem aqui, como eu já mostrei para você, esses mandamentos, esses estatutos, esses juízos que os adventistas dizem que é lei de Moisés, o próprio Moisés mais atrás, como eu já li, ele disse que é lei de Deus. Deuteronômio 8, 11. Ó. O que diz aqui? Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, ó, mandamento de quem? De Deus, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno.
a lei que Moisés estava ordenando para os filhos de Israel não era de sua autoria, era a autoria de Deus. Capítulo 11, versículo 1. O que diz aqui? Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância. O que Moisés está dizendo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância. De quem é a observância? De Deus. De quem é a lei? De Deus. E os seus estatutos. De quem é os estatutos? De Deus. Quem é autor da lei? Deus. E os seus juízos. Quem é autor dos juízos? Deus. E os seus mandamentos. Quem é o autor dos mandamentos? Deus. Todos os dias. Então, Moisés apenas foi o vaso, o receptor, apenas o mediador da lei. Mas toda a lei é de Deus. Capítulo 30 e... Bom, eu vou parar por aqui, são muitos versículos. Eu quero ainda chamar aqui para vocês aqui, ó, Mateus, vamos aqui no Novo Testamento, ó, Mateus capítulo 15, ó. Vamos ler aqui um trecho aqui, ó, Mateus 15, 4. Ó. Os adventistas dizem que os 10 mandamentos jamais são chamados de lei de Moisés, mas eu vou provar para vocês que sim, que são chamados de lei de Moisés. Eles fizeram um desafio aqui no livro e eu vou mostrar. Mateus 15, 4. Ó. Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Aqui é o primeiro mandamento citado, ó, e ele remete a Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe. Aí aqui Jesus cita mais outro mandamento, ó, que está na lei de Moisés. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Ó, isso aqui que Jesus citou, tá certo? Veja bem, 15, 4, deixa eu ver bem aqui, ó, 15, 4, ó, esses mandamentos, ó, primeiro mandamento, Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. O outro, quem amaldiçoar pai ou mãe que seja morto, está em Êxodo 21, 17, Levítico 19, 3 e Levítico 20 e versículo 9. Aqui, prestai bem atenção, tem 2 mandamentos atribuídos porque Deus ordenou, atribuído a Deus. Só que um está no Decálogo, outro está no livro da lei de Moisés. Os adventistas dizem que a lei que está escrita no livro de Moisés é de Moisés e não de Deus. Mas Jesus aqui atribui tudo a Deus. Agora, guarde bem, mais uma vez eu vou ler. Ó. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar pai ou mãe que morra de morte. Tá bem aqui, ó. Versículo 6. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, 2 mandamentos aqui citados, um que está no Decálogo, outro no livro da lei de Moisés, são atribuídos a Deus. Agora vamos para Marcos 7, 10, 13, o paralelo. Marcos capítulo 7. E aí a gente finaliza. Marcos capítulo 7, versículos 10 e 13. Ó. Porque Moisés disse, ó, lá primeiro ele diz, Deus ordenou, e Mateus aqui diz, ó, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Já disse, esse mandamento está em Êxodo 20, versículo 12. Agora o segundo mandamento, quem maldisser ou pai ou mãe deve ser punido com a morte. Veja que lá em Mateus ele diz, Deus ordenou, aqui ele está dizendo, Moisés disse. Então veja que os mandamentos são atribuídos ora a Deus, ora a Moisés, porque Deus é o autor e Moisés foi o receptor, o transmissor da lei. É por isso que nós lemos lei de Deus e lei de Moisés, mas não são 2 leis, é apenas a mesma lei, uma lei. Tá bom? Então, versículo 13, ó. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, queridos, aqui eu fecho o vídeo, considero que refutei satisfatoriamente a doutrina ardilosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém? Quero apenas finalizar, sim, dizer que está provado que lei de Deus e lei de Moisés é a mesma coisa. E na morte de Cristo, para fechar, foi cancelada, foi anulada, foi destruída toda a lei. Tudo o que estava escrito no livro, que incluía os 10 mandamentos,
foi abolido na morte de Cristo. Shalom, amém.